dos versos 1 ao 4, lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 5, dos versos 1 ao 4. Então aqui Pedro ele escreve essa carta e nessa porção a gente vê orientações que ele dá aos presbíteros ou aos pastores da igreja ali na região da Turquia. Então, 1 Pedro capítulo 5, vou estar seguindo com a leitura. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês o receberão a imperecível coroa da glória. Oremos. Pai de amor, te agradecemos por essa porção da tua palavra. Pedimos que o Senhor ministre em nossas mentes e nossos corações. Queremos dar total liberdade para o teu Santo Espírito falar conosco, Deus. Repreendemos em nome de Jesus toda a operação do maligno que venha se levantar nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. A mensagem, a porção, o Pedro ele é bem direto e reto nas suas colocações, na sua carta. Ele aqui falando também aos presbíteros ou aos pastores, a palavra, a Bíblia ela é um sinônimo, então vamos considerar como pastor ou presbítero nesse caso a mesma coisa, se referindo às mesmas pessoas, que seriam aos líderes da igreja. E é interessante que a designação para o povo de Deus é ovelhas. Quando a gente olha ali em Isaías 53:6, está escrito assim: todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho. E aqui no versículo 2, o apóstolo Pedro ele se dirige aos líderes, ele mesmo como um líder, como um presbítero, se colocando à mesma altura, ao mesmo nível da liderança da igreja que ele escrevia aqui. E ele coloca: pastoreiem o rebanho de Deus. E ele já colocou um pouco algumas características sobre o pastoreio, cuidado de um rebanho. Eu quero falar um pouco mais sobre isso. Quando a gente olha as ovelhas, elas são animais dependentes, elas carecem da presença e do cuidado de um pastor. Um rebanho, quando ele está no campo, pastoreando, ele vai caminhando, muitas vezes bem distraído, e ele não se dá conta, às vezes, em perigos que ele pode estar se dirigindo, seja a penhascos, a buracos que a ovelha pode estar caindo, ou mesmo seja a atenção de um predador que pode vir e atacar essa ovelha. E essa referência, como ovelha, ela é feita ao povo de Deus. E quando a gente para pensar, a gente também tem essa tendência da ovelha, Ela está ali, está no meio do rebanho, cada uma está procurando o seu pasto, o seu alimento, procurando viver a sua vida, caminhando. E se a gente não toma o cuidado, se não tem o pastor, que depois no verso 4 ele coloca o Supremo Pastor, a gente pode cair em um ataque de uma presa, um ataque do maligno, pode vir a se machucar, por cair em algum buraco, em alguma situação que
que a gente está meio desatento e pode acontecer algum acidente. Então, o apóstolo Pedro, ele coloca muito bem isso para aquela igreja. E naquela época, a existência das pessoas era baseada muito na agricultura, né? A criação dos animais, os rebanhos, o cultivo, né, de plantas, né, trigo, essas espécies forrageiras e cereais para o consumo humano. Então, vamos dizer assim, o PIB daquela época ele era baseado na agricultura, né? Diferente do que a gente vê hoje, que é a indústria, né? O nosso trabalho ele não é mais para muitos, né, cuidando de rebanhos, não é mais na agricultura, mas é gerando bens, né, gerando produtos ou prestando serviços. E aqui Pedro ele apresenta, né, todo esse contexto da época, esse contexto que as pessoas elas conheciam muito bem. Todos sabiam muito bem o que se tratava de um pastoreio de ovelhas, né, o que queria dizer o cuidado, ser pastor de ovelhas. E ele coloca isso para a liderança. Olha, ele diz: vocês tomem cuidado do rebanho de Deus, das ovelhas de Deus. E ele faz essa menção também dessa conversa, provavelmente relacionada à conversa que ele teve também com Jesus, logo após a ressurreição de Cristo, lá em João 21:15 ao 17, quando Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus faz esse questionamento 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E esse é o desafio que Jesus coloca para Pedro, e aqui ele está replicando isso, esse ensinamento de Cristo, ele está replicando, né, para os líderes da igreja naquela época. E ele, na qualidade de presbítero, ele escreve para que procedam do mesmo modo, para que tenham esse cuidado. O pastor, ele está entre e sobre o rebanho. Quando a gente pensa num pastor junto de suas ovelhas, ele está sempre atento, né? Quando o rebanho ele está no local de pastagem, ele está atento para ver como que os animais estão se deslocando, se comportando durante o pastoreio, o local que eles estão procurando para eventualmente descansar, né? E também, quando ocorre o término daquele alimento, daquela pastagem naquele local, o pastor ele vai conduzir o rebanho para um outro local para que, né, as ovelhas elas continuem a se alimentar, né, e ele tenha, né, a devida produção. Naquela época, muito da criação das ovelhas ela era para produção de lã e para leite. Carne era muito pouco, porque o custo era bastante elevado, né? Ter um animal era para matar, para comer, era muito elevado. Então, normalmente era para lã e para leite. Então, eles se utilizavam da lã para fazer os tecidos, a vestimenta, e o leite para alimentação. Então, quando acabava esse alimento, ele procurava outro local, né, e seguia para cuidar do rebanho. E esse deslocamento acontecia de uma forma muito interessante. Era o pastor que ia à frente das ovelhas. Não era alguém ir lá tocando as ovelhas para lá e para cá, vamos para aquele lado. Não. As ovelhas, elas atendiam a voz, o chamado do pastor. Então ele se encaminhava à frente, né, cuidando dos perigos que poderiam haver ali pelo caminho, até chegar num local seguro de novo para a alimentação das ovelhas. Então, quando o pastor chamava, as ovelhas prontamente atendiam a esse chamado do pastor. Então, por isso que se tem muito essa referência ali do trabalho do pastor, né, indo à frente, e essa relação com Jesus Cristo. Quando a gente pensa, nós como povo de Deus somos chamados de ovelhas, mas a Ellen colocou que Jesus ele veio se colocando como um pastor também, né, para nós.
Quando a gente vê o cuidado que um pastor tem com o seu rebanho, não só de estar levando para alimentar, levando para ter os cuidados, né? Mas também de estar cuidando de algum animal que está ferido, cuidando das feridas, dos machucados, né? Tudo isso implica nessa atenção e nessa vida que a gente tem como um rebanho de Deus, né? A gente é um rebanho de Deus, mas a gente tem esse cuidado de Deus para as nossas vidas, né? E esse cuidado ele vem pela presença do Espírito Santo, que foi deixada quando Jesus ele ascendeu aos céus, né? E a partir do Pentecostes nós temos esse cuidado e essa manifestação da presença de Deus em nossas vidas por meio do Espírito Santo. E esse Espírito ele vai estar ministrando em nossos corações, em nossas vidas, né? Quando a gente está ferido, quando a gente está machucado, ele vem e trabalha. Quando a gente está passando por uma situação de conflito, a gente encontra pelo Espírito Santo a direção, o cuidado, o discernimento para as decisões que a gente precisa tomar para o melhor passo a se dar frente ao desafio que está posto. E nesse contexto, o pastor ele está entre e sobre o rebanho, né? Ele está junto, o pastor ele faz parte daquele rebanho, né? E quando a gente olha dentro, né, da imagem da igreja, a ilustração da igreja, o pastor ele também está debaixo desse Jesus, ele também é dependente de Jesus, ele está no mesmo nível das ovelhas, ele caminha junto, ele tem essa autoridade, essa liderança para estar cuidando, né, caminhando junto, orientando pelo caminho, mas ele também está debaixo desse supremo pastor, que é Jesus Cristo. E quando a gente olha, aqui seguindo no versículo 3, ainda no versículo 2, né, ele fala: pastoreie no rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Eu gostaria de colocar também que aqui é a recomendação de Pedro à igreja, mas quando a gente pensa, nós como cristãos, e a gente não às vezes pode não ser líder na igreja, mas a gente é líder na nossa casa, a gente pode ser líder no nosso trabalho, pode ser líder na escola, e eu gostaria de desafiar a igreja também a tomar essa palavra, né, como um desafio à liderança que a gente tem como representante de Cristo aqui na terra, né? Nós como cristãos também estar desempenhando essa liderança no serviço de Deus, né? Mesmo sendo ovelha, estar no mesmo nível e entre as ovelhas e estar, né, sobre ou abaixo do Supremo Pastor, né? De estar representando Jesus Cristo no nosso meio onde a gente vive, né, na escola, no nosso trabalho, e também de estar testemunhando, de tendo esse cuidado com as pessoas que, né, talvez a gente não acha, ou ainda não chegou o momento, Deus não chamou ainda, né, de serem ovelhas, como Ellen bem colocou. Jesus ele também iria cuidar de rebanhos de outro aprisco, né? Talvez a gente não, essas ovelhas elas não estão arrebanhadas conosco, talvez essas ovelhas ainda elas nem foram arrebanhadas, mas elas precisam entender que existe um pastor que tem cuidado, vai ter zelo pela vida delas também. Então que a gente possa estar se vendo dessa forma também, né, como um líder, como um pastor na vida, né, do nosso próximo. E ele segue: olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Né, a gente recebeu a salvação de Cristo, é uma grande alegria, né? Se a gente pensa aquilo que Jesus passou por nós lá naquela cruz do Calvário, vertendo aquele sangue, apanhando, é uma coisa terrível. E se a gente pensa de forma mais íntima, né, a gente se coloca: olha, eu vou fazer tudo por esse Cristo, né? Eu vou testemunhar, eu vou falar, mas
quando a gente segue na nossa vida, né, pastoreando e vivendo assim como as ovelhas, vamos caminhando. E se a gente não tem o cuidado desse pastor, a gente pode às vezes estar, né, se afastando, está se perdendo um pouco desse cuidado. E a gente está percebendo, né, distante de Deus e desse pastor, a gente está percebendo como uma obrigação. Mas de forma nenhuma a gente deve entender que esse serviço, né, no reino, esse serviço de Cristo, e como a gente cantou nessa música antes de iniciar a pregação aqui, né, que música completa quando a gente pensa, né, nós como povo de Deus, é uma orientação. Se a gente pensa em meditar ela no início do dia, a gente tem um alimento para seguir aquele dia, a gente tem a orientação, né, para caminhar naquele dia. E dessa forma, não devemos tomar como uma obrigação, mas a gente deve fazer isso por amor. Se a gente pensasse que Cristo fez tudo por uma obrigação, porque Deus mandou, não. Jesus, Ele tomou sobre si, Ele escolheu se sacrificar em favor das nossas vidas. E da mesma forma, a recomendação que Pedro ele coloca, olhem, façam isso de livre vontade, assim como Deus quer. Deus, Ele não obriga ninguém a caminhar com Ele. Ele bate na porta. Deus não obriga ninguém a fazer alguma coisa para que Ele possa ser glorificado. Não. Mas Ele tem o desejo que os seus filhos, aqueles que caminham junto com Ele, vivam para essa glória, para glorificar Ele. Mas Ele não precisa da gente. Mas que a gente possa estar fazendo isso do nosso coração, que essa é a vontade de Deus, que a gente busque caminhar com Ele, que a gente entenda essa mensagem para as nossas vidas, que a gente a cada dia lute em função disso, vivendo esse amor que Ele demonstrou por nós e também demonstrando esse amor para o nosso próximo. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Naquela época, né, pessoas importantes ali de Roma, eles tinham uma questão muito interessante, que quando alguém vinha visitá-los, eles tinham um vinho bom, eles queriam economizar esse vinho, eles pegavam, misturavam água a esse vinho bom, para que eles pudessem guardar mais desse vinho bom para si. Então Pedro ele coloca, olha, não sejam gananciosos. E quando a gente olha nesse contexto, nesse exemplo que nos é trazido pela história, isso implica muito no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Como que a gente pode estar servindo o nosso irmão, como que a gente pode estar cuidando daqueles que Deus tem colocado, né, na nossa vida, Deus tem disposto para que a gente possa estar ministrando, né, para essas pessoas. E seguindo a ganância, não ajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. O ser humano tem uma característica muito egoísta, muito de eu sei, muitas pessoas, elas caminham, conhecem a Cristo, começam a estudar a palavra e chega um momento que elas acham que a palavra já tem todo o conhecimento, mas tem apenas o conhecimento da letra e não a comunhão com o Espírito Santo. E se usa desse conhecimento, poxa, você não sabe que Deus pode isso? Você não sabia que Deus libertou o povo de Israel lá do Egito? Não, a gente deve tratar e lidar com as pessoas com cuidado, não tendo esse egoísmo, não sendo dominadores, querendo que as pessoas que estão, sob a nossa tutela venham a fazer aquilo que é a nossa vontade. A gente deve ensinar, orientar com cuidado, com amor, que a gente possa ter uma orientação na forma de exemplo, no cuidado. A gente tem que ser um exemplo para o rebanho. Assim como o pastor ele vai à frente e
conduz todas aquelas ovelhas, assim nós também devemos ser exemplo, indo na frente, tomando iniciativa para as coisas que nós temos e queremos que as outras pessoas venham a se envolver também. Né? Isso seria muito simples no trabalho na igreja, né? O preparo, a limpeza, a organização da igreja, a organização do trabalho das crianças que acontece todo sábado. Isso é um trabalho que acontece junto, é uma equipe, é um caminhar junto. Não precisa de uma pessoa lá, tu faz isso, tu vai dar aula para as crianças, tu vai fazer o lanche, tu vai limpar. Não, é uma caminhada junto, onde todo o grupo, a equipe está envolvida. E quando a gente pensa, né, nas responsabilidades ainda do pastor, com essa história que eu comentei dos gregos, né, de misturar água ao vinho, para servir ao seu visitante, muitas vezes nós também nos podemos identificar com essa situação. Eu me lembro uma vez em Rio Claro que eu estava numa igreja e após o culto, uma pessoa, aparentemente moradora de rua, vivia nas ruas, ela chegou ali para pedir um auxílio, pedir um prato de comida ou talvez um dinheiro para uma refeição, e ela chegou procurando pelo pastor. As pessoas, de forma natural, orientaram quem que era o pastor, e quando o pastor foi encontrado por essa pessoa, ele ficou indignado com essa situação, porque tudo o pastor tem que resolver, porque tudo o pastor tem que ver, porque o pastor tem que dar dinheiro, tem que dar alimento para quem vem pedir. Com certeza esse é um testemunho de como um líder, um pastor não deve ser, não deve reagir ali na igreja. Então, são situações, são histórias que às vezes a gente enxerga. E quando a gente pensa um testemunho de cristão, um testemunho de um líder, não é coerente. O pastor ele deve ir à frente, ele deve ser um exemplo, deve ser o guia, e assim a comunidade, a igreja, ela vai caminhar junto. No verso 4, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Então ele coloca essas recomendações ali para os líderes. Isso vem para nós também. E por fim, além dessas recomendações, dessas advertências, exortações, ele fala que se terá uma recompensa sobre tudo isso. E essa recompensa ela será a coroa, uma imperecível coroa de glória. Naquela época, nos jogos que aconteciam em Roma, a coroa era uma coroa corruptível. Eles pegavam ramos de oliveiras, de louro, trançavam essa coroa, e aquele que era vitorioso nos jogos, na competição, ele ganhava essa coroa. E aqui ele traz essa representação também para o povo de Deus, para a liderança cristã, para os filhos de Deus, que é para perseverar, que é para seguir nessas recomendações. A gente vai ter uma coroa, a coroa da vida, ela está prometida para nós. Isso é uma promessa, uma esperança que a gente tem, e que aqui é um momento, passageiro, mas a gente vai ter uma coroa de glória que durará para sempre na eternidade. Diferente dessas coroas ou dessas medalhas hoje que a gente vê nos Jogos Olímpicos, os vitoriosos erguem lá sua medalha de ouro, sua medalha de prata, mas isso um dia passa. O metal ele pode ser corrompido, o metal ele pode se degradar, mas essa coroa da vida ela é para sempre, e ela está prometida para aqueles que viverem de acordo com a palavra, caminharem dentro da vontade de Deus, seguindo a esse bom pastor. E a gente, como igreja, como cristão,
possa se sentir desafiado nessa semana a entender que um bom pastor, ele vai na frente do rebanho, mas ele também está junto, no meio do rebanho, atendendo às necessidades uns dos outros, atendendo às necessidades das ovelhas. Que a gente possa estar atento às necessidades do nosso próximo, e que a gente possa estar também atento àquilo que o pastor tem nos ensinado, aquilo que o pastor tem nos trazido por meio de sua palavra, aquilo que ele tem nos entregue por meio do Espírito Santo que está no nosso meio, que nos orienta, nos ajuda, nos guia, e mesmo na dificuldade, na dor, na doença, ele nos sustenta e nos dá força para seguir em frente. Oremos. Pai de amor, muito obrigado, Deus, por essa mensagem, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque nós podemos ver essa ilustração de um rebanho de ovelhas e um pastor como seu condutor. Deus amado, muito obrigado que nós, como povo teu, somos arrebanhados no reino dos céus. Muito obrigado, Deus, porque temos o Supremo Pastor, Jesus Cristo, que escolheu vir a esse mundo para nos trazer salvação, que escolheu vir a esse mundo para ser o nosso exemplo, o nosso guia maior. Pedimos que o Senhor nos ajude a cada dia a caminhar junto desse pastor. Ó Deus amado, e no nosso dia a dia, como servos teus, pedimos que nós possamos ser uma referência de pastor para as pessoas a quem amamos, para as pessoas, aquelas com quem convivemos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na escola, em casa. Deus amado, que possamos ministrar cuidado, que possamos ministrar exemplo na vida dessas pessoas. Deus amado, ajude-nos a cada dia para que nós possamos estar vivendo de acordo com a tua vontade, estar vivendo lembrando dessa esperança da coroa da vida. Muito obrigado por essa promessa que o Senhor nos traz, ó Deus. Te agradecemos por isso, que possamos viver a cada dia com essa esperança viva em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.